Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais uma aula de fenômeno de transporte. Essa é a aula 8, a parte 3, tá? A parte que estava faltante. Nós vamos falar a referência da nossa aula, né? Ela vai ser baseada no livro Introdução à Mecânica. Aqui tá, a frase está errada, tá? Deixa eu alterar isso aqui, que é introdução. Introdução à Mecânica dos Fluidos, da 8ª edição do livro do Fox. Esse livro aqui é uma edição anterior, tá? A edição anterior tinha um carro de Fórmula 1 na frente, só para lembrar vocês. Nós vamos estar falando hoje então de fenômeno de transporte. Nós já falamos na primeira aula de teorema de transporte de Reynolds, conservação de massa. A segunda aula foi falada da equação da continuidade de movimento, o volume de controle inercial, e a terceira aula será a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. É a aula de hoje, essa aula aqui. Bom, a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, nós consideramos essa equação, tá? Essa equação que está aqui para nós trabalharmos. O que contém essa equação? Tá? Bom, a equação ela vai ter o primeiro termo aqui, que é uma taxa de calor que é transferida a um volume de controle, certo? Nós vamos ter também uma taxa de trabalho que é realizado por um volume de controle. Então, se eu tenho um volume de controle e está realizando o trabalho, certo? Ele também pode estar recebendo o trabalho. E nesse caso a gente vai contabilizar essa taxa de trabalho como sendo W com um pontinho aqui em cima, tá? Ok, então o termo W vai ser positivo se o trabalho é realizado pelo volume de controle. Uma outra observação que a gente vê aqui nessa equação é que esse termo Ezinho aqui, que é a energia específica, ele é dado pela soma de três energias aí, a energia interna, a parte relacionada à energia cinética e a parte relacionada à energia potencial do meu sistema, no caso, do volume de controle. Ok? Esse trabalho, essa taxa de trabalho que a gente está computando do lado esquerdo aqui da nossa equação, a primeira lei da termo para volume de controle, ela vai ser dividida, essa taxa vai ser dividida em 4 partes, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? A primeira parte, tá, da taxa de trabalho realizada pelo volume de controle vai ser conhecida como trabalho no eixo. A gente pode escrever ela como WS, ela vai aparecer na equação como WS, ó. Vocês estão vendo aqui. Beleza? E esse trabalho, ele pode ser considerado, por exemplo, como que você estivesse trabalhando com uma turbina a vapor, certo? A turbininha, como essa daqui, por exemplo, tem um eixo, né? A gente está vendo. E essa turbininha poderia estar trabalhando numa central termoelétrica. Tá? Então você vai utilizar isso daqui, uma turbina a vapor, trabalhando numa central termoelétrica para gerar trabalho para o seu sistema. Ou você pode também ter um trabalho que vai ser requerido. Para quê? Para acionar um compressor de um refrigerador, como esse aqui que a gente está vendo. Ó. No caso aí, o trabalho no eixo ele seria negativo. Então, para compressor, né, o trabalho vai ser negativo e para a turbina o trabalho vai ser positivo. Trabalho de eixo positivo, tá? Beleza? Então, essa primeira parte aqui da equação, que a gente mostrou aqui, então, além de ter a taxa de transferência de calor, você tem a taxa de trabalho realizado pelo volume do controle, sendo que um
uma parte desse trabalho é a taxa de trabalho referente ao trabalho do eixo da minha máquina, por exemplo, que está ligado no meu sistema. O segundo tipo de trabalho que nós vamos ter aqui, ó, é o trabalho relacionado a... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Isso. Pelas tensões normais à superfície de controle. Então, nesse caso, esse trabalho está relacionado às pressões que o volume de controle recebe, por exemplo. Então, tem aqui uma área, dA, certo? E sobre essa área, você tem o vetorzinho área aqui que a gente está especificando, tá? E temos a arinha aqui, perdão, e aqui temos o vetorzinho da força normal, que gera a tensão normal sobre essa área, beleza? Temos aqui a superfície de controle, ok? Aqui nós temos dois tipos de força, tá? Uma é a força que é paralela à área, você está vendo que ela é colada na área aqui, ó. Então essa força é a força de cisalhamento. A força normal, tá? Que para a gente vai ser a DF aqui, ela está normal, 90 graus, a essa área DAzinho. É ela que vai gerar o trabalho realizado para tensões normais à superfície de controle. Então tem a superfície de controle, a força está saindo dessa superfície com área dA a 90 graus por ela, por isso força normal. E qual seria o trabalho realizado por tensões normais nessa superfície de controle? Nós vamos indicar por W, o pontinho em cima, né, que é uma taxa, e normal, porque a forcinha está a 90 graus com a área que eu estou analisando. Então ela vai ser igual a menos a integral da superfície de controle, beleza? Aqui a tensão normal, beleza? A tensão normal, que é a força por unidade de área, ok? E vezes a porçãozinha de área que eu estou trabalhando, vezes a taxa de velocidade aí que o fluido está escoando nessa região. Lembrando que a taxa de trabalho ao longo de um sistema é a força vezes a velocidade, né? Beleza? Por isso que eu estou usando essas relações aqui, ó. Tá? Então, força aqui, tá? Que é isso daqui, ó, Dfzinho. Eu estou integrando todas as forças nessa superfície de controle vezes a velocidade. Beleza? E aí eu chego nessa expressão final, que é a equação para a taxa normal para tensões normais, né? Taxa de trabalho realizada por tensões normais na superfície de controle. Então esse é o nosso segundo trabalho que aparece aqui, ó. Nessa parte, tá? Nessa nossa equação, ele colocou só a taxa de trabalho do eixo, a de cisalhamento, que a gente ainda vai ver, e a de outros. Essa normal, ela estaria encaixada aqui em outros, tá, pessoal? Como aqui ela não está aparecendo para a gente, ela deveria estar taxa normal aqui também, ó, taxa normal. Tá? Como ela não está aparecendo aqui, então você poderia encaixar aqui dentro. Tá? Mas eu vou mostrar lá na frente uma equação maior, né, que ela vai abordar isso aqui. Se você quiser, você coloca esses, em vez de todos esses termos aqui, ó, você põe W ponto. Aí você abre o W ponto nesses quatro itens, tá? Aí ela fica completa aqui, tá? É só uma questão de notação mesmo, não tem que se preocupar muito. Você põe W ponto, depois abre e coloca todos esses termos. Então a gente viu esses dois até agora, ó. A taxa de trabalho realizado por um volume de controle tem esses dois trabalhos embutidos aqui. Vamos para o terceiro, que é a taxa de trabalho por cisalhamento. A taxa de trabalho realizada por tensões de cisalhamento na superfície de controle, pessoal, tem a ver com forças viscosas, né? Que ela está passando paralelo à área da superfície de controle. Então, quem faz isso, o fluido, por exemplo, está escoando aqui, certo? Ele está passando rente a essa área. Então, você tem aí viscosidade, então forças viscosas agindo nessa área. Para calcular esse trabalho,
a gente vai indicar por trabalho ponto cisalhamento, tá? Menos a integral na superfície de controle que eu estou trabalhando no meu volume de controle. Aí eu vou pegar a tensão de cisalhamento, tá? Que a gente indica por tal, esse Tzinho meio torto aqui, né? Então a tensão de cisalhamento, que é essa daqui, tá? Que vai atuar na superfície de controle, numa certa areazinha. Quando eu for integrar, vou integrar toda a área da superfície de controle, né? E ela é o produto escalar vezes a velocidade com que o fluido está escoando aqui na superfície, ó. Beleza? Vezes a arinha que eu estou trabalhando. Então você tem um fluido escoando aqui, você quer analisar qual que é a taxa de transferência de trabalho relacionada à força de cisalhamento do fluido sobre a superfície de controle. Tá? Então está aqui a força normal aqui a essa área, e a tensão, essa aqui no caso seria a tensão normal, tá? A tensão de cisalhamento seria essa parte aqui, ó. Então está aqui, ó, a força de cisalhamento aqui é a tensão de cisalhamento vezes o dA. E você tem também, como a gente falou lá, a normal, né? Para esse caso, a gente só vai avaliar a força de cisalhamento. Então esse é o trabalho realizado por tensões de cisalhamento na superfície de controle. Por último, a gente vai ver, né, naquela equação enorme, né, a taxa de trabalho causada por outros, né? O que seriam esses outros? Às vezes, pessoal, energia elétrica poderia ser adicionada no seu volume de controle. Ou energia eletromagnética também poderia ser adicionada no seu volume de controle, tá? Poderia ser absorvida. E isso você observa em radares, tá? Feixes de laser. Beleza? Nos nossos problemas, aqui a maioria é ausente, tá? A gente não vai precisar inserir essa parte aí. Mas se eu precisasse, tá? Então eu vou ter o trabalho embutido aqui, ó, outros, né? Está relacionado ao trabalho realizado ou recebido, né? Por outros tipos de energia, como a gente falou, energia elétrica, eletromagnética. Beleza? Então o trabalho total vai ser o trabalho do eixo, certo? Aqui o trabalho de pressão, que é força normal, mais o trabalho relacionado a forças de cisalhamento viscosas e o trabalho realizado a essas energias aqui. Então, para computar todos os trabalhos que estão entrando em contato aí, estão sendo gerados, né, em contato do fluido com a superfície de controle, você tem que computar esses 4 trabalhos. Beleza? Se a gente for analisar, né, a energia de escoamento para regime permanente, então regime permanente, todos os pontos aí de um determinado fluido que eu estou avaliando, eles têm que ter a mesma propriedade, né, propriedade constante. Então, na nossa equação aqui da primeira lei de termodinâmica, essa parte que é relacionada à energia, ela vai ser a mesma em todas as partes aqui. Então, se eu derivar ela em função do tempo, ela vai ter que ser igual a zero. Então, essa parte da equação é retirada. Então, eu vou ficar com esse termo da equação e esse termo da equação. Esse termo da equação, vocês estão vendo aqui, ó, U mais PV pela termodinâmica, isso aqui é entalpia, ó, entalpia. Tá? Isso aqui é V, volume específico, pressão específica e energia interna específica. Isso é entalpia. E aí eu posso escrever, em vez de ter uma integral, eu posso escrever como uma soma desses dois termos, tá? Subtraídos, que são entrada e saída, por exemplo. Saída e entrada. E essa equação vai ficar simplificada desta forma, tá? Então, entalpia aqui, energia cinética, parte cinética e potencial. Sendo que o M ponto para a gente é a vazão, que vem desse termo aqui, ó. Beleza? Então, essa parte aqui é a vazão. Então, esta equação acaba caindo numa equação de somatórios aí discretos, né? E ela vai continuar sendo a taxa de calor que é inserida ou retirada no seu sistema, mais a taxa transferida ou retirada, transferida aí para o meu sistema. Tá? Então essa equação eu posso utilizar
sendo essa parte a vazão máxima, tá? Ao invés de usar um sistema contínuo como esse. Então, a equação que a gente acabou de tirar, ela informa que a taxa total de transferência de energia para um volume de controle por transferências de calor, tá? Aquele Q ponto aqui, e trabalhos, esse W ponto, durante um escoamento em regime permanente, é igual à diferença entre os fluxos em regime permanente de energia, com massa para fora e para dentro. Então, pessoal, sempre que eu for utilizar a primeira lei da termodinâmica para volume de controle e ele disser no problema que ele está em regime permanente, eu posso utilizar essa equação aqui. Ó. Se ele não fala nada que está em regime permanente, eu vou usar essa equação maior, que a gente propôs aqui no começo, beleza? Ó, essa equação maior. Vamos fazer um exemplo para a gente entender, tá? Só mais uma coisa. Se as vazões máximas, tá, desses dispositivos, eu tenho um dispositivo aqui, ó, um volume de controle fixo, entrada e saída de vazão, né? Forneço uma taxa de calor para esse sistema e também tem uma taxa de trabalho variando aí, transferindo para esse sistema. O que entra e o que sai, nós podemos isolar a vazão máxima, porque eu vou considerar ela como se fosse constante, tá? Nesse caso. Então eu posso isolar a equação máxima, a vazão máxima, e aí eu fico com uma equação mais simplificada como essa. Ó. Beleza? Então essa é uma outra forma de utilizar a equação com vazão máxima constante. Vamos para um exemplo. Então nós temos aqui um probleminha. Então nós temos aqui, vamos fazer a leitura do problema, né? Então nós temos ar dentro desse volume, tá? Temos aqui um volume de controle. O ar a 14,7 PSIA. PSIA, pessoal, é pound square inch, né? Polegadas por pound square inch. E esse Azinho aqui, ó, tá? Só para falar, eles utilizam esse A porque é A de absoluto, tá? Então é polegada, força por polegada ao quadrado, absoluta, beleza? Então quando vocês olharem PSIA, esse Azinho é absoluto, então é polegadas, força por polegadas ao quadrado. Aí no caso, esse ar está a essa pressão, PSA, a 70 graus Fahrenheit. Ele entra no compressor aqui, como a gente está vendo, tá aqui o compressor, com uma velocidade desprezível, então é aproximadamente zero, tá? E ele é descarregado, aqui a parte de descarregamento, ó, descarregado, a pressão de 50 PSIA. Então ele entra com uma velocidade baixíssima nessa pressão, nesse compressor, tá? Compressor, e ele sai, tá? Na posição 2 aqui, descarregando esse ar com uma pressão muito maior, vocês estão vendo, uma temperatura de 100 graus Fahrenheit por esse tubo, certo? Esse tubo tem uma área transversal de 1 pé quadrado, tá? 1 pé quadrado. A vazão, ela em massa, tá? Ela é 20 libras massa por segundo. 20 libras massa por segundo. A vazão ele dá do nosso probleminha. A potência fornecida para o compressor, a potência é de 600 HPs. Aí o que ele pergunta? Determine a taxa de transferência de calor nesse probleminha. Tudo bem? Primeira coisa que vocês notam aqui, as unidades, tá, pessoal? As unidades estão, a maioria, tudo no sistema inglês aqui, ó, libra massa, PSIA, Fahrenheit. Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso daí, tá? Vamos primeiro analisar os dados aqui. Então o ar, ele vai entrar nesse compressor em 1, por esse tubo aqui,
em 1 e vai sair em 2 nas condições que a gente falou. Tá? A razão em massa de ar, a vazão no caso, né, é 20 libras. Perdão, aqui é. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Vazão. Ele deu errado aqui, ó. Tá escrito errado aqui, tá? Vazão em massa. Libra massa por segundo. E aqui é vazão aqui, tá? Vazão em massa de ar é 20 libras massa por segundo. E a potência é 600 HP. Então a taxa de transferência de calor é o que nós queremos determinar. Beleza? Nós vamos sempre considerar as hipóteses, tá? Então vocês têm que analisar as hipóteses. Vamos ver se no problema ele falou que o regime é permanente. Então o compressor, tal, você fez a leitura aqui, ó, ele não falou nada, tá? Que o nosso problema é se ele está em regime permanente. Para resolver esse problema, nós vamos ter que adotar que o escoamento está em regime permanente. O ar aqui dentro, ele tem que estar, as propriedades dele tem que permanecer a mesma, tá? Ao longo de todo esse nosso sisteminha. Então eu vou considerar que o regime aqui é permanente. Outra coisa, nas seções, então eu adotei meu volume de controle aqui, vocês estão vendo, ó, tive que escolher. E bem na seção 1 e 2, as propriedades ali têm que ser uniformes, tanto na entrada e na saída. Outra coisa, o ar para a gente, nós vamos ter que considerar como gás ideal, tá? Então nós vamos usar essa equaçãozinha proveniente dele ser tratado como um gás ideal. Então a pressão é igual à densidade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Item 4 a considerar. As áreas do nosso volume de controle, tá? Tanto essa área em 1 aqui, então poderia ser uma área como essa, né? Aqui em 2, por exemplo, e a área em 1. Então as áreas, elas vão ser perpendiculares à velocidade. Então, se observar a área 1, aqui o tubo, né? Aqui a área 1, a área vai ter que estar perpendicular à velocidade. Se a velocidade do fluido está saindo aqui dessa seção, né? Então a área tem que estar perpendicular à velocidade. Deixa eu ver as áreas do volume de controle. Ah, tá, perdão, falei besteira aqui. Esse aqui é o nosso professorzinho, a área, tá? Mas ele diz que essa área aqui, ó, tá? O fluido vai ter que estar saindo com velocidade perpendicular a essa área. E aqui, nosso vetor velocidade, né? Depois, quando a gente for analisar a parte escalar de velocidade e área, tá? Então, o vetor velocidade nós vamos indicar perpendicular a essa área. Mas a área por onde ele está saindo o fluido, tá? Essa área aqui, ó, o vetor velocidade, vou indicar por esse pontinho no meio, né? Ele está saindo aqui, né? Então ele tem que ser perpendicular a essa área, o vetor velocidade. Outra coisa que a gente vai adotar a gente vai trabalhar aqui, ó, em cima de uma linha padrão aqui de altura. Então, se eu considerar Z1 a minha altura inicial, tá, para eu trabalhar e analisar a velocidade aqui, a densidade, etc., eu vou considerar desse lado também a mesma altura. Então, os dois têm que estar na mesma linha para eu analisar. Tá? Então, Z1 tem que ser igual a Z2. E a última hipótese, né, a energia cinética, com a velocidade dele no início é zero, a energia cinética aqui é nula. Beleza? Então, esses 6 itens eu preciso respeitar no meu problema. Vamos para frente aí. Beleza. A primeira coisa que eu posso aplicar aqui é a equação da continuidade. Beleza? Então, lembrem-se da equação da continuidade, né? É a taxa de variação dessa integral de volume de controle, né, de ρdV, mais a integral da superfície de controle de ρv, produto escalar com dA igual a zero. Só que nós sabemos que o regime nosso ele é permanente. Beleza? Como o regime é permanente, as propriedades ao longo
nosso sisteminha, ela é constante. Beleza? Então, esse termo aqui da integral vai acabar sendo zero, porque eu estou derivando uma constante aqui. Então, vou ficar só com essa equaçãozinha para avaliar. Ok? Então, essa equação eu guardo no bolso, eu volto depois. O próximo item, nós vamos escrever agora a equação da primeira lei de termodinâmica para volume de controle, né? Aquela equação grande, tá? Naquela equação, nós temos vários tipos de trabalho, tá? Nós sabemos aqui que, avaliando a hipótese 4, aqui, ó, as áreas do volume de controle, tá? As áreas, então aqui tem uma arinha, elas são sempre perpendiculares à velocidade, certo? Então tem uma área aqui, e ela é perpendicular à velocidade. O vetor área, tá? Que pode ser paralelo, tá? No caso aí a velocidade, mas a área em si, ele é perpendicular à velocidade. Isso, para a gente, tem muito valor. Por quê? Porque eu posso dizer que, quando isso acontece, a taxa de trabalho de cisalhamento é nula, quando a área é perpendicular ao vetor velocidade. Se o vetor velocidade tivesse o mesmo sentido da área, tá? No caso da área, não do vetor área, aí o trabalho por cisalhamento não seria nulo. Mas como a velocidade é perpendicular à área, tá, do nosso volume de controle selecionado, então a taxa de cisalhamento é nula. Então aqui, o nosso trabalho por cisalhamento é nulo. Nós também temos, né, o trabalho que a gente indicou lá por outros, né, que é elétrico, magnético. Nós não temos isso aqui. Então essa parte de trabalho eu posso... nós nem vamos ter aqui. A taxa de trabalho Deixa eu voltar lá que fugiu aqui. A taxa de trabalho... Deixa eu voltar aqui em cima. A taxa de trabalho de outros nós não temos, a taxa de cisalhamento nós não temos. E sobraram esses dois trabalhos, tá? Beleza? Vamos ver lá atrás. Taxa de normal. Vou voltar aqui. A taxa de cisalhamento nós não temos. Nós não temos nenhuma pressão sendo... Nós sabemos que o fluido está a uma pressão em 1, tá? Então, nós temos uma taxa que nós vamos chamar de WS ponto. Por enquanto, nós vamos aguardar, não vamos identificar ainda se ela está relacionada ou não a essas pressões. Por enquanto, a gente sabe que a taxa de cisalhamento é nula, então nós vamos ficar com esses dois trabalhos apenas, tá? Beleza? Então, essa equação grande aqui, ela vai acabar ficando desse tamanho, sendo que essa parte aqui, ó, que está faltando, né, o nosso, pela proposição número 1, o nosso regime de escoamento é permanente. Então as propriedades aqui têm que se manter a mesma ao longo de todo o fluido. Como nós estamos falando nessa parte da equação de energia, aqui ó, temos uma energia, a energia ao longo de todo o nosso sisteminha tem que permanecer a mesma. Então a taxa de variação dessa energia, derivando em relação ao tempo, tem que ser nula. Então essa parte também é igual a zero. Então, nessa equação, o cisalhamento não existe para a gente, e essa parte também não existe. Então sobrou essa parte e essa parte na equação. Então eu vou escrever ela aqui. Bom, aí o que eu posso fazer? Na equação nós temos U mais PV. Isso é igual a entalpia. Então eu vou substituir esses termos por H. Ok? Vou passar o trabalho, a taxa de trabalho aí do nosso, sobre o nosso volume de controle para o outro lado direito, tá? Então, por enquanto eu vou ficar com essa equaçãozinha. Então, escrevi ela aqui.
Agora eu vou avaliar algumas outras hipóteses. Então, nós sabemos que no nosso probleminha, o item 6 diz que a energia cinética, né, ele falou para a gente que a velocidade é nula aqui. Então, a energia cinética na entrada é nula. Então, se eu voltar aqui nessa equação, esse termo aqui, ó, de velocidade é zero, beleza? Então, ele vai sumir da equação. Tudo bem? Como nós estamos já avaliando as superfícies de controle, eu vou ter uma superfície de controle 1 mais uma superfície de controle 2. A superfície de controle 1 é essa daqui. E a 2 é essa daqui. A superfície de controle 1, nós temos ρ V1 dA1. Beleza? Só que quando eu estou trabalhando com ela, eu já integrei. Então o dA1 se transforma em A1. Então está aqui A1. V1 é a velocidade com que entra o nosso fluido, né? Praticamente nula, aqui nessa entrada 1. Então eu vou manter V1 aqui. E ρ1 é a densidade do fluido nessa região. Então vai ser ρ1. Os outros termos eu mantenho e vou somar agora a superfície 2. Vou integrar essa parte aqui, ó, da superfície 2. Então, a integral da superfície 2 vai ficar ρ. Por enquanto, nós vamos assumir que a densidade aqui ela vai ser ρ2, tá? ρ2. A velocidade aqui é a velocidade de saída em 2. Então fica velocidade 2 e A2. Como aqui a velocidade está saindo, ó, você tem que fazer essa observação, tá? A velocidade está saindo e a área também está saindo. Então o produto escalar aqui tá, acaba sendo positivo, a equação fica positiva, beleza? Aqui ele está entrando, tá vendo? Está entrando a velocidade, só que a área vetor área está saindo. Então aqui fica negativo. Por causa disso, você tem que considerar esse sinal. Os outros termos eu mantenho e toco para frente. Agora o que falta? O que acontece, tá, pessoal? Eu tenho aqui aquela equação que nós guardamos no bolso para mexer agora. Então, eu vou ter aqui uma equação, nesse caso, ó, eu não tenho como achar V2 ainda, tá? Eu tenho aqui várias incógnitas ainda, tá? Então eu preciso avaliar isso. Para ajudar nessa resolução, eu vou usar essa equação e integrando isso daqui, ó, tá? Eu vou ter, fazendo aquela avaliação, né? Então, para a superfície 1, eu vou ter ρ1, V1, A1. Negativo, porque a velocidade está oposta ao vetor velocidade. E aqui, o ρ2, V2, A2. Escreva essa equação, tudo isso é igual a zero, tá? Resolvendo essa equação. Ou eu tenho isso daqui, ó. Beleza? Esse termo eu posso chamar de vazão mássica, tá? Vazão mássica, M. Aí para 1 e para 2 eu posso diferenciar cada um. Beleza. Então agora essa equação que nós tínhamos, essa equação eu vou guardar, beleza? E essa equação que nós tínhamos, eu vou evoluir aqui na frente, ó. Então, os termos ρ1, V1 e A1, menos ρ1, V1 e A1, lá no problema, vamos voltar no problema lá, enunciado. Ele diz aqui que a vazão em massa do nosso sistema é 20 libras por segundo. Como só tem uma vazão aqui, o problema está sugerindo para a gente que a vazão na entrada e na saída é a mesma. Então a vazão em 1 tem que ser igual à vazão em 2. Tá? Ele não deixa muito claro isso para a gente, tá? Mas ele diz que só tem uma vazão. Então nós vamos assumir que a vazão que entra em 1 tem que ser igual à vazão que sai em 2. Então esse detalhe nós vamos utilizar aqui. Beleza? Como a vazão em 1 é igual à vazão em 2, e nós achamos que ρ1, V1, A1, né, é igual aqui, ó, então a vazão acaba sendo igual. E eu vou chamar essa vazão em 1 de
m ponto. Beleza? Então eu vou substituir nesta equação todos os m pontos da vida. Aqui, ó. E aí eu isolo ela, separado, então separo ela, beleza? Fiz aqui, põe em parênteses, né? Esse termo já não tem mais. Vou fazer a diferença das entalpias, beleza? Aqui, ó, mais V2 mais GZ2 menos E1. Só que pela hipótese 5, pessoal, as alturas que nós estamos trabalhando lá, elas são iguais. Estou trabalhando na mesma altura. Beleza? Então, elas vão acabar, não igual a zero, elas são iguais. Então, aqui vai acabar se cancelando, a diferença dá zero. Então, esse termo sai também. Beleza? Então, eu vou ficar com uma equaçãozinha. Tá? Vou escrever ela aqui, ó. Então, vazão ponto igual ao trabalho S, que multiplica H2 menos H1 mais V2 ao quadrado. Vou ficar com isso daqui. Beleza? Só que esse termo aqui, ó, H2 menos H1, na termodinâmica, tá? Na termodinâmica a gente conhece como CP, que é o calor específico, a pressão constante, vezes a variação de temperatura, né? Em 2 em 1. E aí eu vou substituir H1 menos H2 naquela equação anterior, vou substituir aqui, ó. Tá? Se eu voltar ali, ó, esse termo vai ser substituído por CP T2 menos T1. Beleza? Olha lá. Agora eu fiquei com uma equação que eu tenho todos os termos, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Então, cheguei nessa equação. Vou pegar a velocidade 2 daquela equação de vazão que nós temos. Beleza? Aqui. E vou isolar o V2. Como a gente sabe que a pressão 2, né, é ρ2 RT2, então eu vou substituir o nosso ρ2 aqui, ó, tá? Por esses termos aqui, ó. Então vai ficar RT2 dividido por P2, toda essa equaçãozinha aqui. E aí eu vou achar o valor de V2 de acordo com os termos que eu tenho, né? A vazão M ponto nós temos que é 20 libras por segundo. Beleza? Como ele está passando para pés, tá? Ele quer a resposta dele em pés por segundo, então ele divide tudo por pé quadrado aqui, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Divide. O R, tá? O R pra gente tem que ser dado, ele é 53,3, toda essa informação. Libra força, libra massa, Rankine, tá? Tá passando para Rankine também aqui, ó. Ele usa Rankine. A temperatura, ele já passou de Fahrenheit para Rankine, que é 560, beleza? Vezes, tá? A pressão, que é 50 libra-força por polegada ao quadrado. Então ele já fez essa conversão aqui também, ó. Vezes a área, que é 144 polegadas ao quadrado. Aqui, pés quadrado, a unidade que ele estava passando também. Aí no final, nós vamos ter essa velocidade aqui. Beleza? Tendo a velocidade 2, agora eu uso essa equação, posso jogar a velocidade aqui, tenho a vazão, tenho as temperaturas, beleza? Tem a vazão aqui. O trabalho, deixa eu ver só uma coisa. O trabalho foi fornecido para a gente no problema. Beleza? Ele disse que o trabalho, lá no comecinho, ó, é compressor. Compressor, a gente assume que o trabalho é negativo, então vai ser menos 600 HPs, ó, olha lá, menos 600 HP. Beleza? Então, na nossa equaçãozinha aqui, ó, o trabalho nosso do eixo, né, que a gente tinha visto lá que WS é para eixo, é menos 600 HP. Beleza? Então, substitua aqui HP. Depois, o que vem? A vazão. A vazão, a gente achou que essa vazão aqui, que pra gente era 20 libras por massa por segundo. Aqui, pessoal, ele vai começar a fazer um monte de conversão, tá? No final, ele quer a resposta em BTUs, certo? Tipo de medida de energia, né, por segundo.
Então, para fazer essa conversão, ele vai utilizar essas unidades que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Aqui a vazão, tá? Aí aqui a partes de conversão, a temperatura. Ele usa slug também, que é um outro tipo de unidade. Assim, eu recomendo que vocês, eu não vou pedir isso na prova, tá? Essa questão desses tipos de unidades aqui, tá? Vocês já fizeram, a gente já deu em aula, mostrou as unidades lá. Mas vou pedir para vocês depois olharem isso aqui, fazerem uma vez na vida, tá? Essas conversões para chegar ao resultado que ele deu. Então vocês vão fazer aí, trabalhinho para casa, né? Só fazer a conferência de como que ele fez essas unidades, tá? Então você vai lá ver quanto que vale um slug, um BTU, para chegar nesse valor final que eles colocaram aqui. Então a taxa de calor transferida ali para o nosso sistema, no caso o compressor, é de menos 277 BTUs por segundo. Beleza? Então esse é o valor. Então o que a gente fez no final, tá? Vocês observam que a gente precisou usar a primeira lei da termodinâmica, por quê? Porque tinha calor, tinha taxa de transferência de calor no problema, certo? Tinha taxa de trabalho no problema, tá? Deixa eu colocar a equação inteira aqui, ó. Tinha taxa de trabalho no problema, beleza? Taxa de transferência de calor, tá? Então tinha vazão, então a gente é obrigado a utilizar essa equação por causa desses termos, tá? Ok? Então essa era a aula, o restante da aula que faltava, da aula que a gente fez presencial, né? E esse é um exercício, eu vou dar 2 exercícios desse na lista para vocês estarem fazendo aí, e baseando no que eu expliquei aqui, tá? Então você vê, ó, ele dá o problema, seleciona o volume de controle, analisa as hipóteses que você tem, beleza? Analisa as hipóteses, usa a equação de continuidade, usa a equação da primeira lei de termodinâmica para volume de controle, e aí você vai utilizando as hipóteses em cima até chegar numa equação que seja mais viável para você. Substitui os dados e chega aos finalmente ali, ó, o valor. Ok? Então essa era a aula de hoje. Vou postar lá no YouTube e depois vocês podem assistir com tranquilidade. Então até a próxima, pessoal, e até mais.